Fala galera, no vídeo anterior a gente criou uma feição com pontos aleatórios no mapa, a partir de uma área de interesse. Hoje eu vou pegar esses pontos que a gente criou, vou criar duas colunas neles, uma de texto, uma de valores numéricos, e vou definir valores randômicos, tanto de texto quanto numéricos, para aquelas colunas, tá? Para vocês aprenderem como construir um dataset fake, né? Um dataset de testes do zero, beleza? Assiste aí. Bom, então vamos lá. Aqui estão os pontos que a gente criou, né, a partir daquela área de interesse. Alguns pontos ficaram um pouquinho fora dela por conta da tolerância, mas tudo dentro do propósito. Ainda está até aberta aqui a ferramenta. Tá? Então, agora o que eu vou fazer é um pouquinho diferente. Nós vamos usar o Calculate Field aqui para criar duas novas... Na verdade, eu vou criar as duas novas colunas e aí a partir dessas colunas criadas, eu vou preenchê-las com valores aleatórios. Então, para isso, eu venho aqui, ó, abrir a minha tabela de atributos. Vocês viram aqui, clicando no Attribute Table, ele abre a tabela de atributos. Aí ele habilita essa ferramenta aqui, ó, Table. E quando eu clico em View, ele me dá a opção Fields, ou Campos, né? Para quem usar em português, porque saiu a versão nova em português, tá? Você pode usar campos. Pode ver que só tem dois campos. Ele criou uma feição default, ela só tem o campo ID e o campo Shape. Eu vou criar um novo campo aqui, nome, tá? E esse campo vai ser do campo do tipo texto. Ele dá um default para 255. Eu não quero ele com 255, eu vou deixar ele com 50 caracteres só. É muito mais do que eu preciso, mas é muito menos do que 255. Ajuda no tamanho da feição, especialmente se eu estiver usando um banco de dados, tá? E vou criar um campo demanda, porque vamos supor que eu estivesse simulando a demanda dessa região para alguma coisa. Tá? Vou deixar esse cara como double, porque eu quero ele com casas decimais, né? Uma demanda normalmente não é um valor cheio, tá? A menos que a gente esteja falando em pessoas, mas de modo geral a gente não está falando. Tá? Vou dar um save aqui e tá aí, tá criado. Então da agora, tá vendo aqui que a minha tabela de atributos agora tem dois novos campos. Eu vou clicar com o botão direito em cima dessa tabela de atributos, tá? Vou abrir aqui, ó, Calculate Field. Vou até pegar minha colinha aqui, porque a gente vai usar um comando Python. Então eu vou abrir a minha colinha aqui no meu bloco de notas. E vou chamar, como a primeiro cara que eu estou criando, veja que ele já abre aqui, ó, da tabela, o campo e o tipo de expressão Python, tá? Eu vou deixar o nome em branco por enquanto e eu vou colar um código aqui e vou explicar ele para vocês, tá? Então, eu vou jogar um código aqui, um código em Python, ok? Vamos abrir ele aqui para vocês verem ele inteiro, tá? E tá aí. O que eu estou fazendo aqui? Import string, que é uma biblioteca nativa do Python para trabalhar com strings, com conjuntos de caracteres, né? E import random. Random é um gerador de números randômicos também nativos do Python, na verdade, gerador de caracteres randômicos, tá? E aí eu estou definindo aqui, ó, esse id generator, que é o meu método. Eu vou até já jogar ele aqui em cima, que eu vou precisar dele ali. Tá? E basicamente o que eu estou dizendo para ele, eu quero um nome de tamanho 6, uma string de tamanho 6, tá? Uma string com ASCII, sendo uppercase, ou seja, em valores maiúsculos, tá? E alguns dígitos, ok? Então ele vai fazer uma concatenação dessas duas coisas. E aí aqui ele está me dando o return justamente o que tiver, tá? Então se não tiver nada é nada, juntando com random choice entre tudo isso aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Esses pontos vão se chamar SJC, tá vendo? Vou deixar ele entre aspas aqui, vou fazer um mais e aí vou chamar o id generator. Não vou nem passar nenhum parâmetro para ele porque eu não preciso, eu já estou passando os dois parâmetros que eu preciso aqui, ok? E ele está fazendo o que aqui? Ele está fazendo o join aqui, ele está mandando down random force enquanto esse range aqui existir. Então, como ele está passando 6, vão ser 6. Se eu passar, por exemplo, 3, vão ser só 2 caracteres. Se eu passar 3, vão ser 3 caracteres. Nesse caso aqui, eu quero 6, tá bom? Então, vou dar um OK e vocês vão ver ele rodar. E foi, tá vendo? Olha lá, ele gerou então para mim um nome aleatório, uma string aleatória única, tá? Para cada um desses pontos aqui.
E eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o valor da demanda, só que agora ele é um valor numérico, então não preciso de algo tão complexo. Eu fiz só com o random, também vou colar aqui o meu Pythonzinho, tá? Bem simplesinho, dá um pause no vídeo aí se você quiser, tá? Então eu estou importando o random de novo e estou dizendo para ele que esse método aqui eu passo um x e um y, e aí eu mando ele gerar um valor uniformemente distribuído entre x e y, tá? Então o que eu preciso passar para ele agora? Cap, e eu quero que esse valor de demanda esteja entre 100 e 200, tá? Não mais do que isso. E aqui ele vai me dar o return z, porque é onde eu estou salvando. Eu poderia ter jogado direto aqui, jogado o random uniforme aqui já no return, mas eu acabo preferindo fazer assim, ok? Dá um ok. E pronto, tá aqui, ó. Minha demanda agora é um valor aleatório com entre 100 e 200. Pode ver que se eu fizer aqui, ó, se eu pedir a estatística dele, ele vai me dizer que provavelmente a média lá, a média é 145 e tudo mais, o mínimo é 100 e o máximo é 200. E tá aí mais ou menos uniformemente distribuído, tá vendo? Ele tentou manter uma distribuição mais uniforme que ele conseguiu dentro daquilo que eu pedi. É lógico, né? Valores aleatórios, então ele não vai garantir 100% aqui, eu teria que ter... Se eu tivesse mais pontos, talvez ficasse mais equilibrado a minha distribuição uniforme, mas dá para o gasto, afinal é um valor de teste, tá bom demais, né? E é isso. Do que os que eu estava fazendo, mas bem direto ao ponto, com duas ferramentas muito práticas para quem precisa gerar valores aleatórios aí rapidamente para fazer um teste, para fazer uma demonstração, para fazer alguma coisa desse tipo. De repente você está aí querendo validar aí uma ideia que você tem e precisava de uns pontos de uns dados que você ainda não tem, por que não gerá-los aleatoriamente, certo? Bom, não esquece, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha, clica o joinha ali para dar um like, ajuda o YouTube sempre, o algoritmo a nos descobrir. Faz um comentário aqui embaixo, diz do que você quer os próximos vídeos. Essa semana, como eu disse, eu dei uma pausa nos introdutórios lá do ArcGIS Online. Semana que vem eu volto com eles, ok? Terça-feira já tem vídeo novo e é um vídeo bem legal, garanto para vocês, tá? E também não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais. Eu faço posts regulares no LinkedIn e no meu Instagram. Especialmente no Instagram, eu respondo as perguntas de vocês sempre que elas vêm para mim. Tem uma caixinha de perguntas abertas lá todos os dias. Fiquem à vontade de me seguir lá e mandar todas as suas perguntas lá, que eu vou ter o maior prazer de responder. Seja sobre SIG, sobre GIS, que é a minha maior especialidade, seja sobre Data Science, que é o meu dia a dia, Data Science dentro do SIG. Ainda vou fazer vídeo sobre isso, tá? E seja sobre qualquer outra coisa que você queira me perguntar, a caixinha de perguntas é aberta, é democrática e eu normalmente respondo tudo. Beleza? Um abraço.